Olá, tudo bem? Então, eu me chamo Dr. Diego Santana e faço parte da equipe de especialistas aqui da Clínica Dental Clean. O motivo da gente estar te enviando esse vídeo é para que você possa entender um pouco melhor. A gente vai falar aqui o passo a passo de como seria o tratamento com implantes dentários, tá? Então, dessa forma você já vai ter uma clareza muito maior de como é que funciona. Aqui a gente vai estar tirando, provavelmente nesse vídeo, algumas possíveis dúvidas que já pode estar aí dentro da sua cabeça. Então vamos lá, tá? A nossa clínica aqui, ela é especializada em tratamentos de implantes. Somos formados por uma equipe, né, de especialistas na área. Somos eu e mais dois cirurgiões dentistas, totalizando três, que são responsáveis por toda essa parte de tratamento com implantes dentários, ok? Então eu vou te explicar aqui utilizando modelos para que fique até mais claro a explicação, tá? Então o que acontece? O que é um implante? O implante, eu vou até aproximar um pouquinho mais para a câmera, é esse parafusozinho aqui, ó. Então você pode observar que ele tem mais ou menos o tamanho e o formato da raiz de um dente. Então o implante é apenas a raiz. Então o tratamento, ele envolve basicamente duas etapas. A gente vai fazer uma cirurgia para que a gente possa instalar esse parafusozinho, que é o implante propriamente dito. Depois de algum período de cicatrização, a gente vai confeccionar um dente que vai ser fixado nessa raiz artificial, que é o parafuso de titânio. Então, basicamente é isso. Nesse modelo aqui, trata-se de um implante unitário, ou seja, aquela pessoa que perdeu apenas um dente, por exemplo, um dente aqui da frente, tá? Mas o seu caso pode ser um caso completo, né? Você deve estar aí usando a sua prótese móvel há não sei quantos anos, né? Totalmente insatisfeito com aquela prótese, aquela conhecida popularmente como chapa, que fica preenchendo o céu da sua boca. Ou então um bridge, quando você tem alguns poucos dentes e fica aqueles ferrinhos encaixados nesses dentes, o que não te dá aquele conforto. Por quê? Porque ela mexe. Quando você comer algo mais sólido, mais duro, você sente ela mexer, vai machucando a gengiva, tudo aquilo que provavelmente você pode estar passando, ou alguém que você conheça aí da sua família, do seu círculo de amizade pode estar passando. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que a gente chama de prótese protocolo. Isso aqui é um exemplo de uma prótese protocolo. Tem esse nome, é um tipo de tratamento com implantes dentários, né, que recebe esse nome de prótese protocolo, onde a gente vai substituir aquela dentadura convencional, certo? Que pode ser o seu caso. Então, olha só, isso aqui é uma dentadura onde a pessoa não tem mais nenhum dente e ela vai ficar encaixadinha lá no teu céu da boca. Ela é móvel, você tira e coloca para poder higienizar e tudo mais. Isso aqui é o exemplo de uma prótese protocolo. Olha só, olha a diferença. Você não está vendo aqui nada no céu da boca. O céu da boca ele está totalmente livre, ao contrário dessa que é a prótese total móvel. Então, observe que aqui tem uns orifíciozinhos, que é exatamente por esses orifícios que vai entrar um pequeno parafusozinho e vai ficar fixado nos implantes que a gente colocou dentro da sua gengiva, dentro do seu osso, tá? Naquela cirurgia que eu acabei de explicar. Então a diferença é brutal, você vai ter uma peça fixa, olha só a diferença de tamanho, muito menor, muito mais delicada, o céu da boca totalmente livre para você falar, higienizar, para você sentir muito melhor o gosto do alimento e o principal, os dentes são fixos. Esse aqui é o único tipo, a prótese protocolo é o único tipo de reabilitação que possibilita de fato você se alimentar com qualquer tipo de alimento que foi feito por um dente mastigar. É o único tipo de reabilitação. Só para você ter uma ideia, a prótese móvel só consegue resgatar no máximo 30% da força mastigatória. Por isso é que você não consegue mastigar aquele churrasco, aquele alimento um pouco mais sólido, um pedaço de rapadura, uma maçã, você não consegue mastigar direito com uma prótese móvel. Por quê? Porque a força mastigatória dela é muito pequena, ao contrário da prótese protocolo, que é a prótese que vai ficar fixa nos implantes que a gente colocou. Entendeu basicamente a diferença? Então,
Esse é o tipo de reabilitação que você pode passar praticamente uma vida toda com ela, desde que você faça a manutenção uma vez por ano, você vir ao dentista e a gente poder fazer uma consulta preventiva. Mas isso aqui foi feito para realmente você ter uma vida plena, tá? Conforto mastigatório, não dói nada, ela não fica presa na gengiva, por isso que quando você morde não machuca a gengiva, ela está fixada nos implantes, ou seja, ela não mexe absolutamente nada. A segurança para falar, a estética brutalmente melhorada em relação ao, por exemplo, um bridge, né? Você tem dentes aqui que provavelmente muito difícil alguém vai perceber que isso aí é um dente artificial. Por quê? Porque ela é muito estética, tá? E com relação aos dentes, esses dentes aqui, por acaso, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, os dentes são de porcelana. Porém, os dentes também podem ser de resina, existe uma diferença. Os dois são excelentes, a gente realiza aqui os dois tipos de tratamento. A porcelana, ela tem um custo um pouco maior, porque é um material mais refinado, não altera a cor com o tempo. Daqui 20 anos, se você vier fazer uma manutenção aqui com a gente, os dentes estão exatamente na mesma coloração. Já os dentes de resina, eles sofrem depois de mais ou menos uns 7 a 8 anos, um processo de desgaste, mas também um desgaste bem discreto, tá? E também pode sofrer um pouco de pigmentação, também discreto. É muito discreto, não é uma coisa que vai, daqui 10 anos vai ficar amarelado. Não, mas vai mudar um pouco. Já de porcelana, ela fixa. Qualquer um dos dois dentes que você escolher, você vai estar fazendo uma bela opção. Agora, se você quiser algo mais refinado ainda, você pode optar pela prótese de porcelana, que a gente pode explicar melhor numa consulta presencial, ok? Eu vou falar aqui também um pouquinho das objeções, mas antes eu quero te mostrar alguns casos clínicos de prótese e protocolo de implantes que a gente realizou aqui na clínica com dentes fixos, para você observar como é que fica o antes e o depois com relação à estética. Então, eu vou tirar aqui o telefone para poder filmar ali a região da televisão. Só um momento, por favor. Tá? Então, vamos aqui. Eu vou apontando aqui para vocês irem me acompanhando. Então, por exemplo, esse paciente aqui é um senhor de 80 anos de idade, tá? Eu até estou mostrando a foto dele aqui porque ele me permitiu colocar. Ele é muito espirituoso. Então, ele tinha ainda 3 dentinhos aqui, como vocês podem perceber. Esses dentinhos foram removidos e aqui o tratamento concluído, tá? Nesse caso aqui se trata de uma senhora de quase 50 anos, ela tinha um problema nesses dentes, os dentes todos amolecidos, né, por uma doença periodontal, e a gente teve que infelizmente tirar todos esses dentes dele, e aqui o resultado final com a prótese, com os implantes instalados e os dentes fixos, fixados nos implantes, né? Aqui uma prótese, por exemplo, de porcelana, né? Você observa a diferença na estética, né? Aqui um outro caso de um paciente jovem, 36 anos de idade, mas olha a aparência dele, parecia um senhor de quase 50 anos, tá? Você vê como é que a perda de um dente dá uma velhice precoce. E aqui o resultado final com os dentes de resina, você observa que os dentes de porcelana e de resina são bem aproximados, né, com relação à estética, e o tratamento finalizado, paciente aqui em acompanhamento de quase 4 anos, muito feliz, muito com a vida totalmente transformada e modificada. Então, é esse tipo de tratamento que a gente quer oferecer para você e garantir, ok? Vamos voltar aqui para as nossas explicações. Ok, perfeito. Então eu queria falar um pouquinho das objeções. Por quê? Porque muitos de vocês, por isso que é importante esse vídeo aqui, porque ele já deixa você bastante qualificado, bastante esclarecido sobre algumas possíveis dúvidas antes de ir para a nossa consulta aqui presencial. Muitos de vocês têm uma objeção com relação à cirurgia, né? Se é uma cirurgia que é muito traumática, se é uma cirurgia que provoca dor.
Bom, isso aí é uma coisa que você não tem que se preocupar. Você pode se preocupar com qualquer coisa, menos com relação à cirurgia, né? É uma cirurgia muito simples, muito garantida, muito tranquila. Por quê? Porque as técnicas que a gente emprega hoje são bastante modernas. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, a implantodontia, quando estava começando, os implantes eles não tinham a mesma qualidade que tem hoje. A cirurgia era ainda muito traumática porque eles colocavam implante por dente e não é assim que funciona. Você não precisa, se você perdeu, por exemplo, 12 dentes na parte de cima, você precisa instalar 12 implantes. Você instala de 4 a 6 implantes, que já é o suficiente para sustentar toda essa peça, ok? Então a questão não é a quantidade de implante, é a qualidade do implante e a técnica cirúrgica empregada. Então, com relação a isso, a cirurgia ela é bem menos invasiva do que antes. Uma outra objeção é, por exemplo, com relação ao tempo. Qual é o tempo de tratamento? O tempo de tratamento ele pode variar de 20 dias a 45 dias para que você tenha os seus dentes já fixados na boca, para que realmente o tratamento esteja finalizado. Mas isso vai depender, tá, de uma avaliação clínica e também de uma avaliação por imagem, uma radiografia ou até numa tomografia. Cada caso tem a sua particularidade. Mas normalmente 70%, 80% dos meus pacientes aqui eu consigo finalizar o tratamento dele em uma média de 30 a 40 dias. Ele já está com os dentes fixos na boca. Eu sei que pode parecer um tempo bem rápido, né, para alguns de vocês que já tiveram a oportunidade de ir em outras clínicas fazer alguma avaliação, onde o colega falou que o tempo de tratamento pode durar 6 meses, um ano e meio. Bom, isso tem a ver muito com a técnica que o profissional emprega. A gente aplica aqui uma técnica bastante moderna, com implantes muito modernos, onde a gente consegue realmente abreviar bastante esse tempo. A gente consegue antecipar bastante esse tempo por conta dessas técnicas do material que a gente utiliza. Por isso aqui uma média de 30 a 40 dias. Pode ser até que seja antes. Já teve casos que eu terminei em uma semana, em 10 dias, mas fazendo uma média em torno de 30 a 40 dias. E aí, outra dúvida que podem surgir para vocês. Eu vou ficar sem dentes durante esse tratamento? Você tem a opção de ficar sem os dentes, aguardar 30 dias sem os dentes, para que a gente possa finalizar o seu caso, ou a gente pode finalizar o seu caso você fazendo nesse intervalo de 30 a 40 dias, usando uma prótese provisória, tá? Isso vai muito do paciente e também da condição física do paciente, mas normalmente a gente deixa você num provisório para que você não fique sem dente durante esse tratamento, tá? Mas isso é uma opção, ok? Uma outra objeção com relação à manutenção. Como é que você faz a manutenção de um dente, a escovação, a higienização de um dente de implante, né? De uma boca que foi reabilitada com implante, com os dentes artificiais. Você vai escovar como se fosse seu próprio dente. Eu costumo até dizer que é mais simples. Por quê? Porque você não precisa passar o fio dental. Os dentes são unidos. Nos dentes naturais você tem que passar o fio dental. Esses aqui você não precisa. Mas você tem que ter uma higienização como se você fosse escovando seu próprio dente. Eu recomendo a cada 1 ou 2 anos o paciente que fez esse tipo de tratamento retornar à clínica para que a gente possa tirar a peça dele e ver se ela está mal higienizada. Por quê? Porque por mais que ela fique bem preso na sua gengiva, se o paciente tiver uma higiene ruim, pode ficar acumulando alimento, como pode acumular alimento nos meus dentes naturais. Então a gente gosta sempre de dar uma checada, tá? Não custa nada, a cada 2 anos, uma vez por ano, você vem para a gente poder tirar a peça e reavaliar, ver como é que está a estrutura, se tem alguma coisa que tem que trocar, isso, aquilo. Mas é uma manutenção apenas preventiva, tá? Eu tenho um tratamento acompanhado de 14 anos e parece que a prótese está do mesmo jeito, mas é um paciente que ele segue à risca bem direitinho as manutenções, ok? Durabilidade. Qual é a durabilidade de um implante? Um implante ele pode durar a vida toda. Lembre-se, o implante é o parafuso, é esse parafusozinho aqui, tá? É a raiz, não é o dente, tá? Então, o implante, desde que seja realizado de forma correta a sua cirurgia e usado um material de boa qualidade, ele é para durar a vida, praticamente a vida toda. Os dentes, eles têm
durabilidade um pouco diferente. Se forem dentes de resina, eles podem durar uma média de 15 anos, tá? Se forem dentes de porcelana, isso já vai para 20, 25, 30 anos ali, para que você possa pensar em trocar. E normalmente quando o paciente quer trocar, é porque ele quer dar uma melhorada na estética, enfim, ou por um caso mais atípico de um acidente, né? Sofreu algum trauma e fraturou os dentes, aí tem que trocar. Mas é um tratamento que tem uma longevidade muito grande. Tem paciente aqui, como eu disse, que tem um acompanhamento de 15 anos e a prótese praticamente está do mesmo jeito, ok? Uma outra objeção de vocês é com relação aos valores, né? Muitos de vocês podem ter esse mito na cabeça de dizer, de achar que é um tratamento que não cabe dentro do seu orçamento, que é muito caro, porque realmente, eu concordo, há 20, 30 anos era um tratamento que era inviável para uma, digamos assim, uma pessoa que é da classe média para baixo. Era muito difícil, porque era muito caro mesmo. Por quê? Porque só existia uma marca de implantes no país, então eles botavam o valor que eles queriam e o dentista era obrigado a comprar o material nesse valor, o que onerava muito o custo do tratamento. Mas hoje não, existe 10, 15 empresas aí operando na área de implantes, isso barateou bastante e hoje é um tratamento bem mais acessível. Aqui na clínica, por exemplo, particularmente, a gente trabalha com um sistema de financiamento, de parcelamento a longo prazo, que isso facilita bastante a sua condição de pagamento. A gente consegue parcelar, por exemplo, no boleto bancário em até 24 vezes, né? Como, por exemplo, se você fosse comprar ali, sei lá, uma geladeira, uma moto e dividisse ali em 24, 30 vezes. A gente consegue esse tipo de financiamento aqui na clínica, sem burocracia nenhuma, tudo aqui feito internamente, você não precisa ir em banco nem nada, tá? A gente combina uma entrada e o restante parcela no boleto bancário em 24 vezes fixas, as parcelas são fixas, ou num cartão de crédito em até 12 vezes. Então, com relação aos valores, a gente tem uma condição muito bacana. Inclusive, como a gente está iniciando o ano de 2021, em janeiro, em dezembro, novembro, dezembro, eu fiz a clínica, né? Fez uma compra muito grande de implantes, tá? Tem um estoque bem bacana a um preço do ano passado. Então, é claro que é por tempo limitado, né? Porque esses implantes eles estão sendo utilizados em outros pacientes, mas você que deixou aqui o seu contato, que pretende mesmo transformar a sua vida, ter uma vida, ter autoestima, ter segurança para poder se alimentar, enfim, quer realizar esse sonho, aproveite esse lote de implante, que eu não sei até quando vai durar, ok? E aí você consegue até um orçamento mais enxuto ainda, joia? Que mais que eu tinha para falar aqui para vocês? Bom, o que eu tenho aqui, o que eu sugiro a vocês é que não deixem realizar seus sonhos, tá? Por exemplo, meu pai e minha mãe, eles perderam dente com 20 anos de idade, eles praticamente não tinham dente nenhum na boca. Então eles passaram 40 anos usando prótese, chapa, né? Prótese móvel, né? E aí parece que teve que formar o filho para poder, né, realizar o tratamento. Eu realizei o tratamento deles há quase 8 anos, né? Eles têm 69 anos, né? Então eles tinham quase 60 anos. Então há 9 anos eu realizei o tratamento deles. É outra vida, então eu posso falar por causa própria que é outra qualidade de vida, é outro tipo de vida que você vai ter. Você vai ter assim, benefícios inimagináveis, né? Com relação tanto à sua saúde, na mastigação, segurança para comer qualquer carne que você quiser, vai para um churrasco, não tem esse negócio de ficar cortando a carne, de ter com medo de quebrar a prótese, não. E fora a autoestima, porque como eu mostrei para vocês alguns casos clínicos meu, o resultado é fantástico, ok? Então assim, trabalhe muito o que a gente chama o seu merecimento, tá? Se você é uma pessoa que é trabalhadora, bom filho, é bom esposo, é bom, sei lá, é uma pessoa que agrega valor na vida de outras pessoas, uma pessoa do bem, você merece o melhor da vida, tá? Não se acostume com coisas que não te traga felicidade, que não te traz benefício na sua vida, que não te traz valores bons na sua vida. Se acostume com coisas boas, tá? A implantodontia está aí para uma forma muito mais acessível de pagamento e com
uma técnica cirúrgica com uma modalidade de tratamento muito mais rápida do que no passado, ok? Eu vou enviar também para vocês um depoimento de uma das últimas pacientes da gente, paciente jovem e tal. Ela autorizou que eu enviasse, mesmo ela sendo jovem, tá? Ela não tem problema, ela ficou muito grata e ela concordou que eu pudesse enviar esse vídeo de depoimento dela de uma paciente que teve que reabilitar a boca completa, né, na parte de cima, e ficou muito bacana o tratamento dela. Então, espero ter ajudado, esclarecido bastante vocês com relação ao tratamento. Claro que a gente precisa de uma consulta presencial, olho no olho, para que eu possa entender os seus desejos, seus anseios, investigar o seu caso, ver como é que está a tua situação de saúde bucal, fazer um planejamento melhor e a gente poder executar seu tratamento, que é muito mais simples do que você possa estar imaginando. Fiquem com Deus e aguardo vocês em breve.